Shalom, pessoal. Então vamos lá? Eu vou ler com vocês Amós, tá bom? Amós, capítulo 1 e o capítulo 2 fala como prevenir a Terceira Guerra Mundial, tá? Então nós vamos ler e Deus vai falar nos nossos corações, amém? Então vamos lá, ó. Amós 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. O que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Joroboão, filho de Joá, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E disse o Senhor: bramará de Sião e de Jerusalém dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto. Secar-se-á o cume do Carmelo. Ou seja, todo mundo vai ficar triste, os pastores, né? Todo Israel e todo o povo do Machia vai ficar triste ao saber que o mundo está acabando, que a situação está bem feia. E aí ele começa, assim diz o Senhor, começa a ensinar como prevenir. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco, e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Aqui é como se eles já tivessem feito. Quem é Gileade? A nação de Israel, porque Gileade é a tribo de Efraim. Quem está no governo hoje de Israel? O Netanyahu e o... Eu não sei falar o nome do presidente, eu não vou falar. Eles são da tribo de Efraim. Então aqui o Senhor está falando, vocês se levantaram contra Efraim, que é o governo hoje de Israel, por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad, e quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biquiate-Avém, e os que têm o cedro de Bet-Edom. E o povo da Síria será levado em cativeiro. Aquis, diz o Senhor. Vamos continuar. Então aqui o Senhor está falando, quer se levantar? Né? Damasco está chateado, quer se levantar contra Israel? Não vai dar certo. Até a Síria vai apanhar. Vamos para o próximo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza. 7 de outubro. A moto. E por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os castigos para entregar a Edom. Projeto de Edom contra Israel. Faz tempo que eles estavam querendo pegar, né? Por isso porei fogo ao muro de Gaza, ele consumirá os seus palácios, terminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. E tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Vai perecer. Por quê? Porque Deus vai fazer com que os Estados Unidos pega todos os vizinhos de Israel e destrua todos os vizinhos de Israel, até o Egito, que nós já estudamos. Tudo, não vai sobrar nada, só vai ficar Israel. Mas aí o Senhor vai acabar com o mundo, porque, né? Não é o projeto de Deus. No 9, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro, e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os castigos a Edom. E não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tiro, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4 não retirarei o castigo. Porque perseguiu a seu irmão a espada, e baniu toda a misericórdia. E a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Borras. Quando o Senhor fala assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, aqui no 11, né? E por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia, e a sua ira despedaça eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Está falando da Rússia, a Rússia é Edom.
No 13, assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, que é os 3, Coreia do Norte, Coreia do Sul e Japão. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, Coreia do Sul, Coreia do Norte e Japão. E por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios. Com alarido no dia da batalha, e com tempestade no dia de tormenta. E o seu rei irá para cativeiro, ele e seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Olha aqui que engraçado, né? Ó, o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade. Estranho, não é? O Japão, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte fenderam as grávidas de Gileade. Porque a Coreia do Sul aceita que o Senhor Jesus entra no país, mas a Coreia do Norte e o Japão não aceita. E eles ficam lá, né, querendo se morder um ao outro. O Senhor fala, eu vou entregar. Vocês vão se automorder aí. Por que eu vou entregar? Porque vocês não colocam meu filho aí. Tá faltando na Coreia do Norte, tá faltando na Coreia do Sul. Fenderam as grávidas de Gileade. Por que Gileade? Porque quem é Gileade hoje, nos últimos dias? Israel. E quem está no governo de Israel? Não é a casa de Davi, é a tribo de Efraim. Efraim é Gileade. E é como se o Senhor falasse assim, Israel. E eu tô falando que não é minha casa de Davi que está lá, não. É Efraim que está lá. Mas é desse povo que vem a minha palavra. É desse povo que vem o ensinamento. Quer dizer, de Israel. Mas ó, o Senhor tá bravo, tipo assim, ó. Eu tô bravo, que vê se pode. Olha para lá. A tribo de Efraim ficar governando minha terra nos últimos dias. É assim que o Senhor tá bravo. Grávida de Gileade. Porque as grávidas são da nação de Israel. E a nação de Israel é a casa de Davi. A casa de Davi é o Senhor Jesus. A sua descendência. Entende? Deus está bravo 2 vezes. Quem lê que é cristão consegue entender. Fala, olha que engraçado. Deus está bravo lá com Israel. Viu, Israel? Ó, tive que chamar vocês de Gileade. Mas não é. É uma chia, né? Não está deixando os mensageiros levar a palavra de Deus ao seu povo. Japão e Coreia do Norte. Aí o Senhor vem e entrega. O Senhor irá para cativo, ou seja, vai acabar. Porque, na verdade, ele já tem intenção de um morder o outro. Ali é um campo minado, aquelas 3 nações. E o Senhor olha e fica assim, querem brigar. Daqui a pouco eu entrego, porque eles não estão colocando o meu filho lá. E o pior é que quando eu olho de onde vem meu filho, lá de Gileade, que não é o lugar, era para ser a casa de Davi. É isso que Deus está falando. Capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transações de Moabe, da China, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou o osso do rei de Edom, até os reduzir a cal. Olha que interessante, quem é Edom? É um monte, também. É igual a tribo de Efraim. A Rússia partiu lá para cima da Ucrânia. Ok? Ok. Mas quando a gente estudou a Bíblia, o que nós estudamos da Bíblia? Que o governo são 2 pessoas, Gog e Magog. Quem é o Gog? O Gog, lá em Zacarias, lá em Zacarias, no capítulo 11, a gente vai ver que ele é um pastor. E olha que diz Zacarias 11:17. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O que acontece? Há muitos anos, esse pastor tem um problema no braço. Por quê?
Não começou pela China, mas por quê? Porque muita gente já está fazendo macumba para ele. E ele é o Gog, um satanista. Aí depois a China se levantou. Aí a China era parceira dele. Depois a China começa a fazer macumba para ele. Quanto mais macumba fizer para ele vai fazer macumba para os seus aliados. Ainda que Moabe já saiu dele e já foi para o Magog. Saiu do sul e está no norte. Não é certo ficar fazendo macumba para as pessoas. Se converta. Deixem de ser feiticeiros. Tá, porque qual é o fim do castigo? A guerra, o fim do mundo. Assim diz o Senhor, por 3 transições de Moabe, por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até o reduzir a cal. Tá falando de Gog sim aqui. Entre linhas, queimou o braço dele. Deixou-me quieto também. Deixa esse satanista quieto. E se converta. E traz o Senhor Jesus para o coração. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Quiriote. E Moabe morrerá com grande estrondo, com alarido, com som de buzinas. E tirarei o juízo do meio dele, e todos os seus príncipes com ele. Matarei, diz o Senhor. Continuar fazendo macumba para Gog vai fazer o Gog levantar o Putin, levantar os outros que ele domina. Viu, Magog? Parem de fazer feitiço. Se convertam ao Senhor Jesus e para de querer guerrear um com o outro. E sim, a China querendo se levantar contra Edom. Então, no final, a China quer se levantar contra a Rússia. E quem está governando a Rússia para fazer as guerras é o Gog. Esse Edom aqui que Moab quer fazer é China e Rússia. É o Edom do fim do mundo, que é a Rússia, tá? E tem o Edom também lá. É porque, enfim, o Edom casou com 3 esposas, então são 3 povos diferentes que são Edom. A Rússia é um, lá é outro, depois tem outro. Vamos continuar. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após os quais andaram seus pais. Que é... Quem é que ensinou o Messias para o mundo inteiro? Os Estados Unidos. Eles são Judá. Eles não são Judá, né? O governo lá é a tribo de Efraim. Hoje, o Trump é tribo de Efraim. Não sei se é todos, querido, mas no fim do mundo eu tenho certeza, porque a Bíblia descreve, entendeu? Por isso que eu tenho certeza que o Trump é. Mas agora os outros eu não sei. Mas a nação dos Estados Unidos são de judeus. Tem muito Efraim realmente lá. São de judeus. Judeus que já se converteram ao Machia e que foram para o satanismo. Por isso porei fogo a Judá e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Porque os Estados Unidos está aprontando, o mundo inteiro vai acabar. Não é só ficar quieto para não ter a Terceira Guerra Mundial, mas é se converter ao Senhor Jesus. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque venderam o justo por dinheiro necessitado por um par de sapato, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles perverteram o caminho dos mansos, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanar o meu santo nome, que é o Netanyahu, e o filho dele faz muita macumba para mim. Não me entra assim, sabe? Não é nada dessas coisas assim que as pessoas pensam por aí, não. Mas é a feitiçaria que eles fazem para mim.
O Netanyahu, filho dele, é macumbeiro também. E vai atrapalhando tudo. Melhor se converter. Aceitar o Mashiach e a palavra de Deus. E se deita junto a qualquer altar, sobre roupas empenhadas na casa de seus deuses, bebe vinho que tinham multado. Não bastante eu ter destruído o amorreu diante deles, e a altura da qual era como a altura dos cedros, cuja força era como dos carvalhos, mas destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos guiei no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. E dentre vossos filhos levantei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isso assim, filhos de Israel, diz o Senhor? Mas vós, os nazireus, deste vinho a beber, e os profetas ordenaste, dizendo, não profetizeis, porque a mim, eles perseguem muito para mim, não, hoje já não tanto, mas até aqui, todos esses anos, tentando abater meu ministério. E na antiguidade, Israel, a tribo de Efraim governando, sempre matou os profetas de Deus. Até o Mashiach. Eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos. Assim que nada valerá a fuga ao ágil, nem o forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida, e não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pés se livrará. Nem tampouco o que vai montado a cavalo livrará a sua alma. O mais animoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Queridos, aqui tem essas nações escritas, mas entre elas tem um monte, porque são amigos, companheiros, tá junto. E assim é. Igual o Brasil, tá dentro do BRICS, aí tem a União Europeia, entendeu? Então é uma bagunça aí. E como que a gente vai prevenir a Terceira Guerra Mundial? Ah, o senhor tá falando, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você viu que interessante quando o senhor fala lá? Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte. Eles sempre quiseram brigar. E Deus não deixa. Eles não brigaram até hoje porque Deus não deixa. Deus só estava olhando. Eles estão querendo brigar. Daqui a pouco eu vou deixar. Por que eu vou deixar? Porque o Japão e a Coreia do Norte não tá deixando o meu filho, e o meu senhor para mim, né? Mas para Deus, o meu filho entrar lá. E o pior, olha só, e meu filho vem de Gileade ainda, né? E lá em Israel não tá a tribo de Davi, é a tribo de Efraim. E aí, o que nós vamos dizer? Nós precisamos nos converter ao Senhor Jesus e pedir misericórdia e perdão e aceitar os mandamentos. Porque se a gente não aceitar, é esse julgamento que o Senhor fala dos filhos de Amon. Eu vou deixar a guerra porque não colocaram meu filho. E ainda tô brava que a casa de Davi tá lá no Brasil, não tá em Israel. Israel tá Gileade, a tribo de Efraim. Então, o que eu falo para vocês? Aceita o Senhor Jesus aqui, ó, no coração. E os seus mandamentos. E fiquem quietos. E obedeça. Misericórdia quero e não sacrifício, assim diz o Senhor. Amém? Shalom e até o próximo vídeo.